Olá, de novo. Neste segundo vídeo vamos fazer o gráfico da cota do Rio Negro na série histórica de 1902 até ano passado. Então vamos começar indo para o Porto de Manaus. Na verdade, para a página do Porto de Manaus, que o endereço é www.portodemanaus.com.br. Nessa página nós encontramos aqui no menu nível do rio duas tabelas, tá? Essa tabela que tem o nível hoje, que ela nos dá o nível dia a dia, e foi a tabela que eu usei lá no primeiro vídeo, no primeiro dia desta unidade, onde eu mostrei o nível dia a dia. Hoje eu vou usar outra tabela que tem um pouco mais simples que esta. Na verdade são similares. O problema dessa tabela é que ela tem várias colunas, tem que rearranjar elas. Então hoje vamos pegar essa outra tabela aqui, que ela tem por ano, de 1902 até 1919, que é o ano passado, todos os dados de cota máxima e mínima de cada ano, assim como a data em que essas cotas foram atingidas, tá? Bom, como que a gente vai fazer isso? A gente poderia simplesmente copiar esses dados com o mouse e colar lá na planilha, tá? Se eu pegar aqui alguns dados, por exemplo aqui, e eu colar aqui, eu tenho já os meus dados. Então essa é uma forma fácil de fazer, tá? Mas não é o melhor, tá? Por exemplo, se essa planilha for atualizada e eu venho daqui a 3 anos e quero usar a mesma, eu vou ter que ir lá, copiar a planilha de novo e trazer para cá de novo. Se algum erro se cometeu algum erro no preenchimento dessa planilha e é percebido, também eu teria que copiar tudo para poder perceber isso. Então vou mostrar para vocês um jeito mais fácil, não sei se é mais fácil, mas um jeito mais robusto de fazer isso, tá? E isso é através dessa função aqui do Google Planilhas, que chama Import HTML. Esse nome diferente de outro está em inglês mesmo, tá? Seria importar HTML. Tá? O que isso faz? Essa função importar HTML faz. Bem, aqui a sintaxe dela, aqui nessa linha. Ela pega 3 informações. O primeiro parâmetro é a URL, o endereço da página, que contém a tabela que eu quero colocar lá, ou lista na minha planilha. Depois, ele, como segundo parâmetro, ele tem um parâmetro consulta, que ele pode ser um dos valores, em inglês, lista ou tabela, tá? Isso diz se daquela página eu vou pegar uma lista ou se eu vou pegar uma tabela. São 2 tipos de dados que eu posso pegar. E esse índice aqui tem a ver com a posição, ou seja, nessa página, mesmo que a gente pareça que só tem uma tabela aqui, essa informação que está aqui, por exemplo, é uma tabelinha, essa informação aqui é outra, aqui nesses menus pode ter outras tabelas, isso aqui que tem um login é outra tabela. Então a gente tem que descobrir de todas essas tabelas que aparecem nessa página, em qual posição ela está. Tá? Eu sei que a posição dela é a 9ª, porque já eu fiz o teste, mas não tem muito o que fazer. Você tem que contar de algum jeito quantas tabelas tem, ou você ir testando com tentativa e erro descobrir qual a tabela. Tá? Então como que a gente usa essa função importar HTML? Como é uma função, a gente tem que usar em alguma célula. Eu vou pegar aqui a primeira célula da planilha, colocar a letra igual, porque é assim que eu entro fórmulas, tá? Então igual, e a fórmula dessa tabela vai ser importar, import, e apareceu aqui import HTML. E se a gente lembra aqui, o primeiro que a gente tem é a URL, ou endereço da página, tá certo? E como, vejam aqui no exemplo, esse endereço tem que ir entre aspas, porque é um texto, tá bom? Então vamos abrir a aspa e ir aqui na página do Porto de Manaus e colocar e copiar a nossa planilha. Ctrl C aqui, vamos colar aqui, Ctrl V e fechar a aspa. Então já tenho o meu primeiro parâmetro, que é a URL ou endereço.
E eu preciso, para separar um parâmetro de outro, colocar o ponto e vírgula aqui, certo? Isso acontece em todas as funções do Google Planilhas. O segundo parâmetro é a consulta, o tipo de consulta, se é lista ou se é tabela. Então, para a tabela, eu vou pegar o table em inglês, já está entre aspas, vou copiar, tá? Ctrl C e colar aqui, Ctrl V, clicar, Ctrl V. E por último, ponto e vírgula, por último, eu sei que, como eu disse a vocês, já eu descobri que minha tabela é a nona. Tá? Mas digamos que eu não tinha descoberto, por exemplo, vamos colocar a sétima tabela da página do Porto de Manaus. Aí vai carregando e ele pegou aquele Rio Negro, níveis máximo e mínimo, certo? Que é isso que está aqui. Bom, não dá para ver bem porque é pequena a coluna, mas se eu marcar aqui, pronto, marquei as duas colunas, se eu redimensionar elas para ajustar os dados, a gente vai ver que o que eu tenho aqui é uma tabelinha que tem só uma coluna, tá? Mas é claro que não é a nossa, porque eu disse a vocês, a nossa tabela é a de número 9. Então vamos mudar aqui para número 9, dá Enter, está carregando aqui a tabela e aqui tem todos os dados. Vamos redimensionar essas colunas. Então marquei tudo, redimensionar, ajustar os dados, ok. E aqui eu tenho meus dados, tá? De 1902, que não tem máxima, mas tem mínima, e todos os dados até 2019, tá? Que teve máxima de 29,42 metros e mínima de 18,06 metros. Bem, a parte importante era isso. Agora que falta a gente fazer um gráfico. Vamos fazer então, mas eu vou relembrar de novo por última vez como é que funciona a função importar HTML, tá? Ela leva 3 parâmetros, sendo o primeiro a URL, o segundo o tipo de dado que eu vou importar, que pode ser uma tabela ou uma lista, e o terceiro, de todas as tabelas, nesse caso, a nona que me interessa. Então tem que ser o número de tabela naquela página que a gente quer, tá bom? Bem, para fechar o vídeo, vamos fazer um gráfico, então vamos marcar tudo e inserir um gráfico. Claro que apareceu um gráfico bem estranho aqui, porque tem aqui, vejam aqui essa série amarela e essa série laranja chamadas datas. Elas têm como informação a data em que aconteceu a vazante ou enchente. Esses dados não são interessantes para a gente. Quer dizer, são interessantes, mas não para o gráfico que a gente está fazendo aqui. Então vamos eliminar essas duas séries aqui. Por outro lado, o ano é o que aparece como dado interessante para nós. Então, o ano a gente vai colocar no eixo X. Então, vamos estar na coluna A. Vamos usar a coluna A como marcadores. Tá? Então, aparece agora o ano aqui embaixo. De 1902 a 1919. Outra coisa que está aparecendo aqui são essas linhas. Esse gráfico de barras, mas nosso gráfico não faz muito sentido ser um gráfico de barras agora, muito mais que ele tem uma amostragem feita aqui. Então vamos fazer melhor com um gráfico de linhas, tá? Então aqui estou vendo agora a série em vermelho é a série mínima ou vazante, a série azul é a máxima ou enchente. Deixa eu aproveitar já esse gráfico. Notem aqui que eu tenho um espaço aqui de 0 a 10 que não tem nenhum dado, tá? Então vamos aqui na personalização, buscar aqui o eixo vertical e mudar o intervalo de dados aqui, então o mínimo e o máximo, tá? Então eu poderia começar em 10, ou mesmo em 12 ou 13, vamos começar aqui em 13, por exemplo. E aí eu tenho um espaço maior usado com os dados, tá? Eu tenho um espaço em branco lá embaixo que não ajudava muito. Outra coisa interessante aqui que estamos vendo esses dados aqui, eles são usados, então como não cabe muito, tem poucas informações. Aí para eu melhorar isso, eu posso tentar
deixa eu ver onde que vai essa função. Aqui é eixo horizontal. Deve ter em algum lugar a opção aqui, marcadores de inclinação. Eu posso colocar um marcador em 90 graus, tá? Mas ainda tem só esses marcadores. Então, se eu tratar eles como texto aqui, tá? Eu consigo ter muitos mais marcadores do que se eu não tratasse eles como texto, tá bom? Bom, só para fechar, vamos colocar o título aqui, Cota Rio Negro. E desculpa, esse aqui não é o título, é a legenda ou subtítulo. Então vamos copiar aqui, Ctrl X, para colocar no título. E como legenda vamos colocar série histórica, por exemplo. Tá, vamos centralizar. Esto vai deixar automático mesmo. E no título, sim, o que eu tinha colocado antes, que é Cota do Rio Negro. Também vamos centralizar. Tá bom. Vou só aumentar um pouco o gráfico. E tá bom, aqui eu dou minha série histórica cada ano, com as vazantes e as enchentes, tá? Então aí eu posso tentar aqui, parece ser que esse ano, 2012, eu tive quase 30 metros de enchente, parece ser o máximo aí, tá? É claro que aqui eu posso fazer com esses dados, eu posso fazer linhas de tendência, posso fazer outras coisas, posso suavizar os dados e por aí vai. Mas o importante desse vídeo mesmo era vocês entenderem que dá pra gente importar diretamente de páginas na internet os nossos dados. Especialistas podem ser tabelas, tá? Então vamos terminar esse vídeo por aqui e também vamos terminar por aqui a parte de planilhas eletrônicas. Embora isso só o início, tem muito mais que vocês podem fazer e vocês podem adaptar qualquer situação que vocês tenham. Você pode tentar adaptar ao estudo daquela situação usando planilhas da sala de aula. Bom estudo a todos.